Renato Santos, sou mestre e doutor em administração e minha linha de pesquisa é a cabeça do fraudador. Sou autor da metodologia O Pentágono da Fraude, professor e coordenador da Trevisan, Escola de Negócios. Bom, na verdade, toda empresa tem muito a ver com a lei anticorrupção. Eu digo isso porque geralmente tem uma grande preocupação de grandes empresas em relação à lei anticorrupção e empresas de menor porte, elas pensam ou imaginam que a lei anticorrupção ela talvez não as afete. E o que é importante a gente destacar é que a lei anticorrupção ela foi criada em 2013 com um objetivo muito claro, para trabalhar e prevenir e tratar atos de corrupção a partir do corruptor. Esse é o grande objetivo. Ou seja, a ideia é justamente, como diz uma frase, matar o gigante de fome. Ou seja, que a corrupção ela não vai existir se o corruptor ele não exista. E muitas vezes as empresas elas são as corruptoras, ou elas podem ser as corruptoras a partir do momento que ela se envolve num ato de pagamento de propina, de suborno, etc., para um agente público. A lei anticorrupção, como eu comentei, ela abrange qualquer empresa. A diferença é que quando uma grande empresa ela se envolve num escândalo, como por exemplo da Operação Lava Jato, aqui no Brasil, ela tem um impacto muito grande na sua imagem, mas por outro lado, geralmente a empresa ela tem estrutura, ela tem musculatura para pegar e conseguir superar essa crise. Quando a gente vê empresas menores ou de pequeno ou médio porte se envolvendo no ato de corrupção, muitas vezes ela não consegue, simplesmente ela não consegue ter fôlego para superar essa situação, superar essa crise de imagem e crise também, um impacto financeiro do ato, do envolvimento do ato, inclusive com multas. Então, eu gosto sempre de destacar que a lei anticorrupção ela abrange qualquer empresa, seja ela grande ou pequena. O que é importante é que a pequena também trate previna esses atos para que ela simplesmente não chegue até uma falência por conta de um ato de corrupção. Primeiro, vamos falar de compliance. Compliance, ele vem do termo em inglês, né, de comply, que é o que? É você fazer com que as pessoas elas cumpram as regras. As pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas. Então, o que o compliance ele faz é exatamente definir políticas ou criar ferramentas e formas com que a organização ou mesmo as pessoas, os seus colaboradores daquela organização, elas cumpram justamente essas políticas ou leis que já estão estabelecidas. Então, isso é o compliance. O compliance ele não se limita a questões apenas jurídicas, ou seja, apenas só para definir as regras ou definir normas e procedimentos. Ela vai muito mais além disso, é fazer cumprir essas normas e procedimentos. Leniência, que tem muita gente tem inclusive criticado o acordo de leniência, falando o seguinte, que é uma forma de aliviar a empresa que se envolveu no ato de corrupção, por exemplo, que no final das contas ela pega e ela não paga nenhuma multa por conta disso a partir do momento que ela revela outras informações. Mas o que é importante entender é que o acordo de leniência ele dá instrumentos ou dá ferramental para o Ministério Público ou Polícia Federal, enfim, dependendo do órgão que está investigando aquele ato de corrupção e que aquela empresa ela foi envolvida, ele consegue ter informações a mais para justamente avançar nessa investigação e apurar todos os fatos. Então, o acordo de leniência, ela sim, é uma forma de reforçar
uma conduta de delação, uma conduta muitas vezes de autodelação, de envolvimento de um ato de corrupção. A due diligence é muito importante, é uma ferramenta valiosíssima para justamente no ato de contratar uma empresa, um terceiro, um fornecedor, para saber quem que você está contratando. Porque esse fornecedor, esse terceiro, ele vai representar a empresa perante o mercado. Muitas vezes esse prestador de serviço, por exemplo, muitas vezes ele pode agir de uma maneira não compliance, ou ele pode agir até no ato de corrupção em nome da empresa que o contratou. Então, o processo de due diligence, ele tem o propósito de identificar como que essa empresa ela lida com essas situações de corrupção, de compliance no mercado, para justamente essa empresa ou essa pessoa não levar o nome da empresa para um ato não compliance. Um programa efetivo de compliance, ele passa necessariamente pela cultura, porque quando você fala em compliance, ele tem uma das ações é você exatamente entender ou fazer um mapeamento de riscos da empresa, identificar quais são as principais fragilidades ou situações que uma pessoa mal intencionada ela pode agir em não compliance. Por outro lado, uma vez identificados esses riscos, é importante criar políticas, procedimentos, etc., para justamente minimizar qualquer possibilidade de atos não compliance, mas é extremamente importante envolver os seus profissionais. E envolver esses profissionais significa trabalhar com a pessoa nesse processo como um todo. Por quê? Porque no final do dia, o compliance é a decisão que a pessoa tem em agir ou não em relação àquelas regras que estão postas. Estão postas ou pela própria organização ou, se não, pela própria lei, né? Então, o trabalho do compliance passa desde o processo seletivo, com a aplicação de testes de integridade, por exemplo, no processo seletivo, para entender como que aquela pessoa, aquele profissional, ele tende a agir em relação a situações de dilemas éticos. Passa também por uma questão de treinamento, então, ou seja, deixar muito claro para o profissional o que se espera dele no seu dia a dia profissional, quando ele se deparar com esses dilemas éticos, e também no processo de saída, para entender o porquê que ele saiu. Se de repente ele saiu porque ele foi assediado, por exemplo, ou se ele saiu porque ele percebeu ou ele identificou situações de fraude acontecendo com um colega ou um superior. Então, ou seja, o que é importante é a empresa garantir uma cultura de compliance e não somente as regras.